Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao programa Mulheres da Conecta Mais TV, a TV que é muito nossa. Inicialmente, vamos agradecer os nossos patrocinadores que fazem com que o nosso programa aconteça. Todas as quartas-feiras, às 21 horas, sempre levando assuntos interessantes ligados ao universo feminino. Primeiramente, eu agradeço a Gisele Calete Boutique, que me veste com looks lindos em todos os programas Mulheres. Na Boutique Gisele Calete, você encontra marcas exclusivas, peças de excelente qualidade e grife própria. Eu mando um abraço muito especial para a Luana e para a Gisele e agradeço o carinho e o apoio de sempre. Supermercados Porta. Sua saúde é o que importa. E aqui o meu grande abraço para o João Paulo Porta, sua família e todos os funcionários que lá trabalham. Em breve teremos mais um estabelecimento dos Supermercados Portas, bem pertinho aqui de nós, na Rua Flores da Cunha, em frente ao Banco Sicredi. Então estamos ansiosos para o novo estabelecimento dos Supermercados Porta. Lá você encontra tudo que sua família precisa. Vila Bela Floricultura, mais cor e beleza para a sua casa ou trabalho. E aqui o nosso agradecimento especial vai para a Vanessa e para o Felipe, que são os responsáveis por embelezar o nosso estúdio durante todos os nossos programas. Hoje, especialmente com essa suculenta lindíssima, uma orquídea maravilhosa e essa flor na nossa mesa central. Então, a gente agradece muito, com todo o nosso carinho, a Vanessa, ao Felipe, que sempre escolhem flores, plantas lindas, que embelezam ainda mais o nosso local do programa Mulheres. E agora, o meu boa noite vai para as minhas queridíssimas colegas de programa. Hoje o time está completo. Então, gurias, boa noite, Tânia. Boa noite, Roberta. É um prazer enorme estar com vocês em mais um programa Mulheres, que eu tenho certeza que será um grande sucesso. Ai, muito obrigada, Veri. Hoje eu vou deixar a Robe, né, como motivo de boas-vindas para ela dar o boa noite antes de mim. Ah, então tá. Muito obrigada, colega. Fala. Muito obrigada. É um prazer imenso estar de volta. É um prazer imenso estar aqui no programa Mulheres de novo. Obrigada por todo o carinho, por toda a atenção que todos vocês tiveram comigo nesse tempo. Obrigada, gurias, por levar o programa tão bem como vocês sempre fizeram. E é um prazer, Conecta e os telespectadores, de estar de volta com vocês nesse programa lindo. Muito obrigada por tudo e vamos fazer um belíssimo programa. Sim, porque o tema é maravilhoso, né, gente? E além das boas-vindas à Roberta, né, veio recomposta, graças a Deus, né, porque apesar de tudo, apesar de todas as coisas e perdas, a vida segue, né? Essa é a pior fase. É. Pior frase, desculpa, porque dizer que a vida segue quando, né, é uma coisa que parece quando que falta não é verdade, uma pessoa mas do coração, uma pessoa que... Mas, temos que pensar que não nos falta, ele só mudou de lugar, né? Mas que bom ter amigos. Obrigada, Conecta, por tudo. E obrigada a vocês. É muito bom ter amigos, que é isso que fortalece, né? Querida, obrigada. É verdade, Rob, é verdade. Vamos dar uma boa noite especial para quem está nos assistindo ao vivo e um bom dia para quem vai nos assistir amanhã, posteriormente. Que o programa fica gravado aos nossos queridos 15 municípios aonde a Conecta abrange, né? E já vamos de cara, porque o assunto vai render, o assunto é muito interessante, e quero dar de cara, assim, o meu mais carinhoso boas-vindas à nossa querida convidada, né? Obrigado por aceitar o nosso convite e por estar aqui explanando um assunto que
atinge a todos, independente, mas atinge a todos. Tá, vamos lá, que daí eu não vou dar spoiler de quem que é. Então vamos lá. Lembramos que estamos ao vivo através das plataformas da Conecta Mais TV, do canal 8 da Adilnet TV, do Facebook e do YouTube. Então permaneçam conosco, que o programa realmente vai ser muito especial e vocês podem interagir conosco, nos mandando perguntas, comentários, sugestões, que a gente vai ter o maior prazer em ler aqui durante o programa. E o programa de hoje tem o tema Sono e Saúde. E a nossa convidada especial é a médica neurologista, a doutora Gláucia Confortin. Muito boa noite, doutora Gláucia. Boa noite muito Tânia, boa noite bem-vinda. Roberta, boa noite Veridiana. Eu agradeço o convite, fiquei muito feliz de vir aqui nesse programa lindo de vocês. É um prazer. Fico muito contente estar... de falar sobre um assunto que eu adoro, né? Espero que as pessoas gostem, espero que participem. E o nosso formato é um bate-papo, né? Então, para a gente falar sobre o sono, que é uma coisa que, como tu disseste, interessa a todos, porque todo mundo dorme, né? Todo mundo dorme, isso é uma parte, assim, importantíssima da nossa saúde, da nossa vida. Então, a gente tem muitos tópicos interessantes para falar sobre esse assunto, tanto de sono normal, de hábitos de sono, quanto dos distúrbios de sono. Muito bem. Doutora Gláucia, em todos os nossos programas, a gente costuma pedir para que o nosso convidado ou a nossa convidada se autoapresente. Para as pessoas que estão nos assistindo, não só no nosso município, mas em todos os municípios de abrangência da Conecta Mais TV e também depois a todos que queiram nos assistir, porque ela fica gravado no YouTube. Quem é a doutora Gláucia? Sua trajetória pessoal, profissional? Eu sou natural de São Leopoldo, nasci em São Leopoldo, mas só nasci lá, saí de lá pequenininha. Passei a minha infância entre Marau e o interior de São Paulo, um município chamado Juquitiba, que fica a 70 quilômetros de São Paulo, onde os meus pais e os meus irmãos, que devem estar me assistindo, mando beijos para eles, meus sobrinhos, onde eles ainda moram. Fiz a minha faculdade de medicina na Universidade de Passo Fundo, me formei em 1998, portanto, este ano já serão 23 anos de formada como médica. Então, fui a Porto Alegre para fazer a minha residência, que é a nossa pós-graduação, no Hospital da PUC, em neurocirurgia. Lá conheci o André, que é meu marido, com quem me casei. Fizemos 2 lindos filhos, a Mariana e o Felipe. A Mariana hoje tem 11 anos, o Felipe vai fazer 8 semana que vem. E a Mariana está aqui conosco. A Mariana está aqui conosco, tomando um chazinho. Muito bem, porque café atrapalha o sono, ela sabe. E ficamos morando em Porto Alegre, então, trabalhando no Hospital da PUC, até o ano de 2016. Quando nós estávamos naquela rotina de muito trabalho, vida de cidade grande, trânsito caótico, tudo difícil, assim, levar as crianças para a escola era complicado, era tudo longe, era tudo muito, assim, mais complicado. Nosso ritmo de trabalho era muito, muito intenso, então a gente acabava ficando pouco com as crianças. E a gente tinha, assim, essa ideia de tentar procurar uma alternativa para ter uma vida mais tranquila, para dar uma infância mais tranquila para as crianças, para poder, assim, trabalhar menos, ficar menos com eles, ter um ritmo de vida mais tranquilo. Como eu passei muito, toda a minha infância em cidade pequena, eu tinha muito essa vivência da cidade pequena, onde tudo é mais fácil, tudo é mais próximo, tudo é mais... as pessoas se conhecem. E foi uma coisa de Deus, na época eu trabalhava no pronto-socorro, e a gente teve a oportunidade, conversando com o Marcos Goldenberg, que também trabalha lá ainda, e a gente num plantão, assim, de sábado, conversando na sala de convivência, eu conhecia o Só de Vista, né? Eu conhecia Só de Vista, e a gente começou a conversar sobre como Porto Alegre estava difícil, estava violento, foi outra razão que a gente quis sair de lá. E ele começou a falar da cidade de Nova Prata, como o Marau é aqui pertinho, eu conhecia de passagem. E aí eu fiquei pensando, nossa, mas parece, né, é um sinal de Deus isso, só pode ser. Porque a gente estava realmente comentando sobre a gente se mudar para uma cidade menor. E aí nós resolvemos vir conhecer a cidade, adoramos a cidade já, assim, de saída.
e não tinha ninguém da nossa especialidade aqui na cidade e poucos na região. Então a gente resolveu vir para cá com as crianças de mala e cuia. E desde então estamos aqui. Nós nos mudamos em janeiro de 2016 e estamos aqui desde então. Nós trabalhamos no consultório, né? Nós dois somos, a nossa formação é a mesma, em neurocirurgia. A gente faz a parte de neurocirurgia e neurologia. Nós dois atendemos um pouco de tudo, mas a gente setoriza um pouco os atendimentos. Então, o André trabalha muito com dor, com enxaqueca, até já esteve com vocês conversando sobre isso, né? Foi nosso convidado. Esclarecedor, todo mundo adorou realmente, porque é um... Então, ele trata muito a parte de enxaqueca, a parte de dores, dor na coluna, faz bloqueios, procedimentos, os bloqueios também para enxaqueca. Eu fico muito com a parte de demências, as crianças, e nós dois atendemos também um pouco de tudo, né? E nessa nossa trajetória clínica, eu comecei a me interessar muito pela medicina do sono, vendo como são prevalentes os distúrbios de sono, como é ruim dormir mal, né? E quantas consequências isso traz para a nossa saúde. Então, quantas queixas, por exemplo, do paciente chegar e se queixar de esquecimento, e a gente vê que lá no fundo o problema é um problema de sono. É uma apneia do sono, é uma insônia. Então, assim, vendo todos esses problemas, eu comecei a me interessar por este assunto. Comecei a estudar muito sobre isso e resolvi fazer uma formação. Então, eu fui até São Paulo, no Instituto do Sono, que é um lugar maravilhoso, é um centro de referência mundial em pesquisa e ensino sobre o sono. E fiz uma pós-graduação lá, uma formação em medicina do sono de 15 meses, em que eu ia todo mês para São Paulo. E a gente passava um fim de semana lá, todo sexta, sábado e domingo, com aulas intensas, assim, teóricas, práticas, com o paciente, com leitura de polissonografia. Então, foi um aprendizado muito rico, muito bom. E com isso, trabalhando com a medicina do sono, a gente tem a necessidade, porque a gente trabalha muito, assim, com dados objetivos, subjetivos também, do que o paciente relata, mas dados objetivos que a polissonografia nos dá. E a gente não tinha isso aqui também. Então, tivemos essa ideia de trazer isso para cá também, para a cidade. Então, numa parceria com o Hospital São João Batista, a gente montou uma clínica de polissonografia no hospital, fica dentro do hospital, onde nós temos 2 leitos, então a gente tem capacidade de fazer 2 exames por noite, e que é o exame que a pessoa dorme uma noite no hospital, toda monitorizada. A Tânia vai nos dar depois o seu testemunho. Eu ia falar que o nosso programa, ele é tão eficiente, doutora, que nós fomos conferir, né? Uma pesquisa antes de fazer, né? Pesquisa de campo. Então, a nossa colega, a apresentadora Tânia, ontem se submeteu ao exame. Então, hoje, além da doutora Gláucia, nós vamos entrevistar o testemunho. Eu não sabia que ia ser entrevistada também. É uma surpresa. Eu podia ter me arrumado daí, né? Então, gente, a Tânia que passou a noite no hospital. No decorrer, certamente, eu vou dizer, né? Eu vou dar o meu depoimento, que eu faço questão de dar, mas eu quero, assim, clarear. O que a doutora Gláucia está dizendo, né? Que nós, aqui em Nova Prata, no Hospital São João Batista, temos a clínica do sono, tá? Eu faço questão de repetir isso e vou dizer isso nos 3 blocos, doutora, porque hoje, eu me exibindo para as pessoas que eu tinha feito, né, o exame, o monitoramento, eu digo que metade das pessoas não sabiam que tinha aqui em Nova Prata. E isso me deixou triste, porque eu digo, puxa vida, nós temos um recurso desse nível, que eu vou dizer que nível, e desse porte, esse recurso maravilhoso, e não, eu acho que... Até porque eu conversei com as meninas e elas me disseram, as meninas que fazem, que acompanham lá, né, durante a noite, e elas me disseram que foi aberto exatamente durante a pandemia. Exatamente. A gente então, teve talvez por isso, esse agravante, né? Mas o nosso programa hoje já está servindo para isso também, né? Mas Utilidade com certeza. Muito. Mas Gláucia, muito então eu vou pegar um gancho dela para te perguntar. Mito ou verdade? 8 horas de sono, 6 horas de sono, 5 horas de sono? Então, o tempo de sono é uma coisa muito pessoal. A gente tem caricaturas, assim, porque a gente precisa enquadrar as pessoas, dependendo da idade, em algumas categorias, assim, de quantidade de sono que se considera seja fisiológico. Mas isso é muito pessoal. Não quer dizer que para ti tem que ser 8 horas de sono.
O tempo ideal de sono é o tempo do dormir até acordar. É assim que a gente vê. Então, a pessoa deita, dorme, acordou, está bem disposta, claro, não um dia só, mas assim, como regra, ela dorme tal hora, acorda tal hora, bem disposta, esse é o número de horas que serve para essa pessoa como tempo de sono. Então, isso quer dizer, tipo, uma pessoa que dorme 5 horas apenas, não é necessariamente uma pessoa que necessita fazer um teste, ir na clínica do sono. Não necessariamente se essa pessoa sempre dormiu 5 horas. Ou ela tem um padrão, na verdade, de dormir menos do que o considerado ideal para a idade desde a infância. Por quê? Na maioria das vezes, as pessoas se enquadram dentro dessa caricatura, assim, do tempo de horas, que eu até tenho uma colinha que vou dizer depois. Mas, assim, por exemplo, se tu sempre dormiu menos do que o normal, pode ser que tu tenha um perfil genético e tu seja uma dormidora curta, que a gente diz. São raros, tá? Mas, assim, existem os dormidores curtos, que precisam de menos de 5 horas de sono, até 5 horas de sono, e existem os dormidores longos, que, por exemplo, na idade adulta, precisam de 9, 10 horas de sono. Mas isso a gente vê que, por exemplo, a dormidora curta, por exemplo, se for o teu caso, é uma criança que sempre dormiu pouco, sempre dormiu menos que as outras. Normalmente tem um perfil genético, então, normalmente os irmãos também são assim, pai e mãe, ou pai ou mãe, ou os dois são assim. Então, é um perfil que se repete. Então, tu sempre dormiu menos do que o considerado normal para a tua idade. Tu é uma dormidora curta. Ok, pode ser. Assim como os dormidores longos. Então, tem aquela criança que sempre dormiu mais e depois, na idade adulta, também sempre precisou de mais horas de sono, né? Mas, assim, pode ser, sim, normal, desde que o teu sono seja um sono reparador. Então, para que tu só fique para o bem. pessoal, assim, saber, quem é indicado fazer um teste, ir para a clínica? Qual é o perfil da pessoa? Quando é que tu Qual é o problema? Quando é que tu acredita ou tu passa a pensar que o que tu tens é realmente um problema e eu preciso solucionar isso? Quando tu tem uma queixa, né? Uma queixa diurna. A principal queixa dos pacientes que têm algum distúrbio do sono é a sonolência excessiva diurna. É aquela Diurna. pessoa que tem sono durante o dia. Não é normal a gente ter muito sono durante o dia. A gente tem até uma escala em que a gente avalia a sonolência diurna. Então, a gente tem algumas perguntas que a gente faz, que a gente coloca, tu respondeste elas ontem, que faz parte do questionário pré-sono, em que a gente coloca algumas situações para o paciente e a gente diz qual é a tua chance de cochilar nessas situações, sendo 0 nenhuma, 1 é uma chance pequena, 2 é uma chance média e 3 é uma chance muito grande de tu cochilar nessas situações. Então, que situações são essas? Sentado e lendo, vendo televisão, sentada como passageiro de um carro, ônibus, andando 1 hora sem parar. Se tu tá no trânsito, por exemplo, aqui a gente aqui não tem isso, né? Tipo, se tá num trânsito intenso, mas aí eu digo, se tu tá andando de carro, dirigindo, e tem um caminhão de lixo ali na frente, né? Que tu tem que parar por um tempo e fica ali, tu cochila ou não? Então, são várias situações que a gente pergunta se a pessoa tem sonolência e gradua isso, né? Então, a gente tem uma pontuação. A partir disso, a gente vê, sim, essa pessoa tem muito sono de dia ou não, né? Existe um período do dia que é fisiológico, a gente sente sono, que é depois do almoço. Isso todo mundo tem. A cesta italiana, acho que... Exatamente. Então. E é uma coisa saudável que tu faça um cochilo depois do almoço, desde que ele não ultrapasse uns 30, 40 minutos. Para a maioria das pessoas. Se não atrapalha o sono Se não noturno, atrapalha né? o sono noturno. E esse cochilo, a gente fala que não deve ultrapassar 30, 40 minutos, porque tu não deve entrar no sono profundo. Tu deve só fazer um Cochilo soninho mesmo. leve, que já é reparador para a grande maioria das pessoas, se tu tem um sono bom à noite, né? E se tu entrar no sono profundo, se tu ficar mais tempo entrar no sono profundo mesmo, quando tu acordar, tu vai acordar todo atrapalhado. Então, tem aquelas pessoas que dizem, se eu cochilo, eu acordo pior. É justamente isso. Exatamente. A pessoa entra num sono profundo e ela tem que despertar, porque ela precisa seguir o dia, e ela desperta no meio do sono profundo. E isso atrapalha a pessoa completamente. Então, o bom é realmente tu fazer um período curto de cochilo para que tu faça só aquelas fases mais superficiais de sono,
que são suficientes para tu dar uma descansada e que daí tu não vai entrar no sono profundo e não vai se atrapalhar na hora de acordar. Sensação de Meu atrapalhar. Deus, que legal tudo isso. Que legal, Nova Prata. Meu Deus, É. fiquem sabendo disso, Nova Prata. E olha, todas as minhas amigas aí que vivem falando que dormem mal, que dormem pouco, que acordam. Tá aí, ó. Nós vamos deixar endereço e tudo mais. E mais, que legal. e mais a queixa do parceiro, né, doutora Gláucia? Que é aquela coisa assim, a mulher que ronca, né? Isso é uma outra queixa que queixa parece muito brincadeira, comum. mas que não, além da pessoa mesmo estar se prejudicando, prejudica o sono da outra, Exatamente, né? prejudica o sono da outra. E isso é uma queixa muito frequente, assim. Eles, lá no Instituto do Sono, eles fizeram um trabalho muito grande na cidade de São Paulo e eles testaram muitas pessoas com polissonografia e chegaram à conclusão que em torno de 30% das pessoas têm algum grau de apneia obstrutiva do sono. Isso é muita coisa. E a apneia obstrutiva do sono é justamente esse distúrbio do sono que é ligado à questão do ronco. Então, o roncar e o acordar cansado são os principais sintomas. Então, muitas vezes a gente vê assim, e até eu já mais ou menos conheço o perfil. Vem o casal, e aí consultar, e aí eu pergunto, tudo bem, né? Qual é a sua queixa? Ela que vai falar, então eu já sei o que é. Já Porque ronca. ele ronca um horror e ela que vai, que vai presencia, descrever, né? que testemunha esse ronco e muitas vezes testemunha as apneias. Ou seja, testemunha que a pessoa para de respirar. Isso é uma Isso angústia. é terrível, é uma angústia mesmo. Porque a pessoa, né, eu tenho várias esposas de pacientes, ou o contrário também, porque isso também não dá só em homem, dá em mulher também. Parceiro que diz, não, eu fico acordado porque eu tenho medo que ele morra, ou que ela morra. Então eu fico acordada, quando eu vejo que faz para de respirar, eu dou uma cutucada para a pessoa respirar de volta. Os dois, né, o casal que Exatamente. dorme mal, né? Todos e acaba dormem mal. influenciando no organismo da pessoa e isso vai fazer com que a pessoa não Prejudica tenha uma os qualidade dois. de vida, A né? qualidade de sono fica péssima e a qualidade do dia fica péssima também. E a pessoa, além do ronco, a questão do acordar cansado, não é normal acordar cansado. Se a gente dorme um sono de qualidade, a gente tem que acordar bem disposta, bem disposto, né? Então, sempre são as perguntas que eu faço. Que horas o senhor dorme ou a senhora dorme? Quando deita, quanto tempo leva para pegar no sono? Quantas vezes levanta durante a noite? E a gente tem mais ou menos assim alguns índices de normalidade, né? E como é que desperta de manhã? A que horas levanta e como que levanta cansado ou levanta bem disposta? Levanto cansado, mais cansado do que quando fui dormir. Isso é anormal, isso não pode. De fato. Doutora, o papo está interessantíssimo, mas a gente precisa chamar os nossos comerciais. Fiquem conectados, fiquem conosco, que é só um minutinho e a gente volta em seguida com esse assunto interessante para todos nós, que é sono e saúde. Gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Restaurante Mascaron, para viver e celebrar. Supermercados Porta, oferecendo qualidade em produtos frescos, de procedência e grandes marcas. Nossa família prima sempre por um bom atendimento, sempre com ofertas e preços especiais para a sua família. Supermercados Porta. Sua saúde e satisfação é o que importa. Ótica Bem Ver. Nossa missão é vestir olhos com saúde, beleza e conforto. Oferecer as mais diversas peças em joias, relógios e aguçar os sentidos com a perfumaria francesa. Ótica Bem Ver. Sua casa ou trabalho com mais cor e beleza? Vila Bela Floricultura. Com grande variedade de flores, plantas, vasos, cachepôs, artigos para decoração. Sem contar que temos tudo para paisagismo. Faça-nos uma visita. Vila Bela Floricultura.
O Sacolão das Frutas espera você com grande variedade de frutas, legumes, verduras frescas e de qualidade. Uma linha completa de mercado que você pode contar em horário diferenciado, além de atender aos domingos e feriados. Sacolão das Frutas, o sabor e a qualidade para a sua casa. Ponto a Ponto. Segunda, às 9h. Para mulheres de atitude. A Gisele Calete é uma loja conceito para mulheres intensas, apaixonadas por calçados e moda. Seja no seu dia a dia ou ocasiões especiais. Vista Atitude. Vista Gisele Calete. Vestir-se de felicidade ficou cada vez mais fácil. Na Beneduzzi, você encontra uma linha para vestuário, calçados e acessórios. Toda semana você tem lives com ofertas ao vivo em nosso Instagram. Além de contar com as compras via WhatsApp e Tele Beneduzzi. Siga nossas redes, Facebook e Instagram. Beneduzzi, vestindo felicidade. Olá, estamos de volta com o programa Mulheres da Conecta Mais TV, a TV que é muito nossa. Hoje o nosso papo está muito interessante. O tema de hoje é sono e saúde e nós estamos conversando com a doutora Gláucia Confortin. Mas antes da gente continuar o nosso bate-papo, nós vamos agradecer mais alguns patrocinadores que são muito importantes para nós e que fazem com que o nosso programa aconteça. E aí, Tânia, quem a gente agradece agora? Então, eu vou agradecendo agora às lojas Beneduzzi, né, que me vestem toda a semana. Agradecendo aquela equipe maravilhosa das atendentes, né, que sempre se dispõe a me aguentar lá na loja, né, tirando as coisas do lugar, né, e falando que até sábado agora tem promoção de sapatilhas a R$ 59,90, blusinhas por R$ 19,90 e a promoção dos sapatos de salto, né, lindos, maravilhosos, continua por R$ 49,90. O restaurante Mascaron é o nosso segundo patrocinador, nossos queridos, a família toda, a Brandalize, né, que nos proporciona esses vinhos maravilhosos. Hoje estamos tomando um maravilhoso Pinot Noir, né? Olha, a doutora Gláucia aqui, Veri, tu tá muito longe, não pode levantar, isso. Clica com... que são vinhos divinos maravilhosos que você encontra todos eles na cantina e no restaurante Mascaron, à venda lá no restaurante também, tá? Com buffets maravilhosos durante a semana e nos finais de semana também. Na sexta e sábados tem um à la carte maravilhoso. Um abraço aos queridos Ângela, a Joana, ao chefe Pedro, né? E toda a equipe lá de garçons que são queridos, maravilhosos. Conheçam que é um verdadeiro passeio histórico da nossa cozinha e nossa cultura italiana. As Pedras Andretta, né? Que há mais de 40 anos está aqui conosco, em toda a região, com revestimentos maravilhosos, pedras, granitos, mármores, né? Eles fazem trabalhos divinos com a nossa pedra, basalto. Então, procurem, se vocês precisarem, eles atendem as residenciais, obras residenciais corporativas, em toda a região, em todo o Rio Grande do Sul. E a Ótica Bem Ver, que continua com a promoção de lentes Zeiss, que é aquelas lentes maravilhosas que fazem até telescópio, né? Até os telescópios que estão aí no espaço, são eles que fazem. E hoje todas elas, olha, até a Veridiana bota óculos, só para mostrar as armações da Ótica Bem Ver. E continuando também as armações, olha a da Roberta ali, ó. Não sabe? Ficou com uma cara de professora de inglês. Então, por favor. Intelectual. Olha só, intelectual. Exatamente. E na Ótica Bem Ver também vocês encontram perfumes, vocês encontram as maravilhosas joias e semijoias com os cristais Swarovski e toda a linha de óculos e lentes. Gente,
é por aí. Eu acho que disse todos, né? Disse todos. Disse sim, agora nós vamos pegar o gancho. pro Ah, pessoal que tá- e quero falar também da floricultura Vila Bela, que a gente sempre fala. Vocês têm que conhecer lá e ver a variedade, a quantidade de flores e folhagens e frutíferas. É um passeio, parece uma mini floresta dentro da cidade. É bem lindo belíssimo mesmo. Belíssimo. Foi. Tânia. Vai, que é Não, tua. agora, Tânia. Volta para mim? Volta para você. Beleza. Então, como eu Gláucia, disse agora no é com nós. no primeiro bloco, além da doutora Gláucia, a gente gostaria de ouvir você, Tânia, que ontem à noite dormiu em um local diferente. Como foi fazer o exame, dormir no hospital? Qual foi a sensação? Conta para nós e para quem está nos assistindo. Então, Agora tu os te coloca no lugar de detalhes. entrevistada. assim, deixa eu Por me favor, arrumar, agora eu vou então. te fazer várias perguntas. Várias perguntas, exato. Isso, aí. tu viu? Agora virou, meu Agora Deus virou, do céu. e a doutora realmente pode Estou bem questionar. curiosa. Verdade, é. verdade. Nós nem comentamos. Mona, em primeiro lugar, eu quero que tu foque aqui e mostre aqui, ó, que esse aqui é o folder, tá? Do nosso laboratório do sono aqui de Nova Prata, tá? Neurosono, ok? Aqui tem as explicações, aqui dentro também, tá? Ali tem a Do fotografia de como a porquê, pessoa... exatamente, de como fica. Eu só não vou mostrar a minha, toda cheia de eletrodos, porque, por favor, né? Tava muito feio, não estava produzida O pessoal assim. não vai dormir daí. Não né, vai Tânia? dormir, daí Vai, vão todo vai mundo deixar lá para a todo mundo clínica. Mas assim, ó, acordado. eu fui porque a minha queixa é recorrente de sono mesmo, doutora Glaucia, como eu falei, assim, de dormir, eu durmo primeiro sono muito rápido, eu não tenho problemas de dormir, mas no início, né, para vocês ficarem bem cientes do porquê. E aí eu acordo assim na metade da noite, como se já fosse 9 horas da manhã, disposta, maravilhosa para começar a trabalhar. Só que eu sei que depois, durante o dia, aquilo vai me causar uma canseira, uma sonolência incrível, tá? E óbvio que também é por causa, né, da menopausa e tudo mais. E não era assim meu sono e agravou. Então eu fiquei muito feliz, tá? Porque eu fiquei sabendo pelo doutor André, que é meu clientinho, um abraço, André, querido, por ele que ele tinha feito o teste, a polissonografia, que é esse o nome do teste do sono, né? E aí eu digo, mas eu vou fazer também, porque era uma coisa que eu queria muito. Aí, como aconteceu, né, eu disse, eu vou fazer antes para a gente poder falar de igual para igual. E antes de mais nada, doutora, eu quero deixar um abraço muito carinhoso para a Cátia e para a Sayonara, que são as suas... As técnicas. Vocês elas não são têm excelentes. vocês não têm ideia do carinho que essas meninas atendem, tá? Elas são atenciosas, prestativas, profissionais, tá? Elas tratam com carinho. E eu sei porque tinha mais, são 2 quartos que tem lá, né, doutora? Eu estava num e tinha um outro paciente, um outro, enfim, outra pessoa lá no outro. Assim, durante a noite a gente se precisa levantar, né? Tem uma campainha à mão. Elas estão ali, elas não dormem, tá? Ao contrário, né? Elas não dormem. Então, só explica pra gente. Entra lá num X horário. Isso. Passa a noite. Você liga e você faz o agendamento, Certo. tá? Você faz o agendamento, porque como elas me falaram, tá bem cheio, tá? Tem bastante. Aí tu faz o agendamento. Eu fiz há uns 10, 15 dias atrás. Elas dão todas as recomendações. Não precisa nem tu ir até lá por WhatsApp, que depois a gente vai deixar, né, doutora? Sim. Mas prático. é que elas vão fazer a consulta antes, para ter a recomendação, né? A gente pode deixar o contato da clínica, Isso. da marcação, mas esse exame tem que ser solicitado por um médico, Isso, né? a solicitação. Tem que ter uma razão plausível para solicitar, Claro, tem que ter a solicitação. exatamente. E aí, a partir disso, Mas passa a noite, então, nessa Exatamente, Isso. passa a noite. Chega lá, elas estipulam um horário para você chegar, você tem teu dia trabalha normal, tem algumas recomendações mínimas para você fazer durante o dia e chega lá normalmente, né? Eu cheguei, era 9h40, né? Elas
ficamos ali até preencher a fichinha. Um questionário pré-sono. Isso, né? Que é muito importante para quem vai laudar, desculpa te interromper, Exato. mas para a gente que lauda o exame, é muito importante. Por exemplo, saber qual é o teu horário habitual de deitar, porque às vezes não fecha com o horário exato. A gente tenta fazer, né? Que a pessoa durma no horário habitual dela, mas nem sempre a gente consegue. Então, qual é o teu horário habitual de acordar? Qual é o teu horário habitual de levantar de manhã, de dormir, de levantar? Qual é o teu hábito de tomar café? Isso. Né, durante Medicações o dia, que toma. medicações que toma, se toma álcool, se nesse dia tomou álcool, a que horas foi, que quantidade foi. Essa escala de sonolência a gente faz também. Isso, né? Exatamente. Todas essa uma fichinha de anamnese, né? Isso. Bem tranquilo. E depois tu vai para o quarto, um quarto super equipado, com ar-condicionado, uma cadeira maravilhosa do papai, um colchão maravilhoso, que eu disse assim, eu não vou dormir fora do meu colchão. É melhor do que o meu. Tá? Melhor do que o meu, porque eu levantei sem nada de dor nas costas, tá? Outra coisa, né? Eles colocam os eletrodos, né? Em todos os pontos, principalmente na cabeça, fazem medições e tal e tal. É muito profissional, é muito, sabe? E assim, aí tu pensa assim, não, eu não vou dormir com isso pendurado. Tranquilo, gente, tranquilo. Tu deita, tu sabe que tu tá com aquilo ali, mas aquilo não te machuca, não atrapalha em nada, né? Acho que é feito exatamente para isso. Exatamente, existe toda uma técnica, né? E a gente teve muita sorte de conseguir, as meninas também, mando um abraço para as meninas, para a Sayonara e para a Catiane, que são muito dedicadas, que fizeram uma ótima formação, que se dedicam muito, que tratam muito bem dos pacientes, e isso é muito importante. A pessoa que vai dormir fora de casa, ela tem que se sentir bem. Então, a gente procurou fazer um ambiente tal que a pessoa se sinta bem, que a pessoa se sinta aconchegada, confortável, e faz muito, é parte disso que ela se sinta bem tratada. E as meninas fazem isso. Então, isso é muito importante. Para conseguir adormecer, exatamente, né? Até para a pessoa se sentir segura. Até porque, assim, tu tá lá completamente cheio de fios, assim, sendo filmado. Num ambiente estranho. Né? E aí ela dorme. A pessoa tem que se sentir confortável para conseguir dormir. Isso é muito importante. Doutora, e que tipo de problemas esse exame pode detectar? Então, esse é o nosso, assim, ele nos dá uma quantidade de informações muito grande. Então, como a Tânia disse, se colocam vários eletrodos no corpo. O que a gente registra? A gente registra a atividade do eletroencefalograma, através da qual a gente consegue identificar em que estágio do sono a pessoa está. Então, eu consigo ver absolutamente nítido se a pessoa está acordada, que a gente chama de vigília, se está na fase N1, que é um soninho leve, que é a transição da vigília para o sono, se já está no N2, onde o sono está se consolidando, se está no N3, que é o sono profundo, ou se está no sono REM, que é o sono onde a gente sonha. Então, eu consigo identificar a fase do sono e com isso eu vejo a estrutura do sono da pessoa. Porque a gente sabe mais ou menos qual é o normal. É normal ter tanto por cento de N1, tanto por cento de N2, tanto por cento de N3, tanto por cento de REM. Isso me dá muita informação. Aí a gente monitora toda a parte respiratória, através de uma cânula no nariz, e mais um outro que a gente chama termistor, que vem aqui na boca, tipo um microfonezinho. Isso vai nos dar toda a parte do fluxo aéreo de cada respiração que a pessoa faz. Então, todo o ar que entra, todo o ar que sai, a gente consegue medir através desses dois sensores. Nós medimos o esforço respiratório através de duas cintas elásticas, uma na parte do tórax, uma na parte do abdômen. Então, cada respiração que a pessoa faz é registrada. E também quando faz apneia, que para, né, também fica registrado. O eletrocardiograma, através do qual a gente consegue ver, por exemplo, se a pessoa faz uma arritmia, se quando ela faz apneia, se ela está fazendo apneia, ela faz apneia, ela tem alguma arritmia junto. Então, é um dado bastante interessante. A gente monitora também toda a parte dos movimentos de pernas, porque existe um distúrbio que é chamado movimento periódico de membros, em que a pessoa passa a noite mexendo as pernas, chutando, e isso atrapalha o sono, isso fragmenta o sono. Então, é uma série de variáveis que a gente monitora e que vão nos dar, assim, no geral, a estrutura do sono da pessoa e se ela tem algum distúrbio. Seja ele um distúrbio respiratório, ou seja, uma apneia obstrutiva, uma apneia central, uma síndrome de resistência de via aérea superior, que o que é? Não chega a ser uma apneia, mas é quase,
né? Ou um distúrbio de movimento. Então, movimento periódico. Tem gente que movimenta as pernas 50 vezes por hora. Então, isso a pessoa acorda cansada. Então, a gente pede esse exame justamente quando a gente suspeita de um distúrbio do sono. Então, a pessoa tem uma queixa de sono, tem uma queixa diurna, né? E através da polissonografia a gente consegue, então, identificar. Exame muito completo, Muito completo. E, doutora, o que a gente poderia colocar aqui sobre as consequências do uso de medicamentos para dormir? Uso prolongado de medicamentos para dormir. Então, a gente tem, hoje em dia, medicamentos para dormir que são muito mais modernos do que a gente tinha antigamente. Antigamente a gente tinha muito aqueles remédios faixa preta, que hoje praticamente não se usam mais para o sono. Mas a gente ainda tem muitas pessoas que têm um uso assim, que muitas vezes vem no consultório, eu uso há 25 anos esse remédio para dormir. Quais são as consequências assim principais? Esse tipo de medicação, estou falando dos faixa pretas, eles não te dão um sono fisiológico, eles fazem uma sedação. Então, eles apagam a pessoa, mas não é um sono assim estruturado, não tem a estrutura do sono normal. Então, você não tem os benefícios do sono normal. Uma das funções do sono na nossa vida é a organização das memórias. Então, quando tu tem uma sedação ao invés de um sono normal, é muito comum que a pessoa tenha prejuízo da memória. Então, uma das queixas muito comuns é o esquecimento. Então, o uso dessas medicações a longo prazo produz, sim, quadros de esquecimento, de déficit de memória e aumentam, sim, a chance de a pessoa ter doenças neurodegenerativas do tipo Alzheimer. Então, é muito sério a pessoa ficar usando essas medicações a longo prazo. Além do que, essas medicações, a maioria delas tem uma meia-vida muito longa. Tem um deles, que é um dos mais usados, que ele pode durar até 60 horas no corpo da gente. Nossa. Que coisa! Então, se tu toma uma vez a cada 24 horas, o que acontece? O efeito vai somando, a pessoa vai ficando sedada também durante o dia. Então, ela diminui a performance, ela diminui a atenção, ela diminui, assim, a questão de aprendizado, né? De coisa, ela esquece das coisas. Além também da questão do risco de quedas, né? Principalmente pessoas idosas que levantam durante a noite para ir no banheiro. Essas medicações, elas têm muito essa coisa do dar um relaxamento muscular, aumenta muito a chance da pessoa cair. E a gente sabe que queda em idoso, né? Nossa. É aquela coisa do fratura de colo de fêmur, cirurgia, complicações. Então, é uma coisa que a gente precisa evitar a todo custo. Roberta, temos alguns recadinhos? Temos sim. Obrigada a todo o pessoal que está nos assistindo. Parabéns, doutora Glaucia, excelente médica e pessoa, Aglamar Tonial. Obrigada. Beatriz Agostini nos assistindo. Alice Poliana. Grande doutora, sou paciente dela e faz um tempinho que uso a máscara CPAP? CPAP. Por indicação dela e me sinto melhor. Um grande abraço. Obrigada por estar nos assistindo. Obrigada. Alice. A Silvia Schultz. Parabéns, querida doutora Glaucia, atendendo sempre com excelência. A Ana Lestman também, dizendo que não sabia que tinha a clínica, então olha só que legal. Renata Pegoraro, realmente eu não sabia que já existia isso em Nova Prata, esse serviço é muito bom, parabéns. O Jack também está nos assistindo. Marli Gusbert, boa noite, um forte abraço. Só um pouquinho, Marli! Nós precisamos mandar um grande abraço para a Marli, que está nos assistindo e que hoje no Salão da Glaucia, inclusive, né, Tânia? Ela disse que nos assiste sempre. Então a gente prometeu que mandaríamos um abraço, né? Um beijo. E agradecer por todo o carinho. Verdade. Vou aproveitar e mandar um beijo também, fazer uma né? A dona Gema Deck Giovanni, querida, ela sempre nos assiste. Aliás, ela assiste a programação toda da Conecta. Um abraço, dona Gema, querida, saúde, vida longa para a senhora. Muito bom saber que eles nos prestigiam. Pegando a dona Marli, então a gente pega a Glaucia e a Kelly também. Muito obrigada, meninas, por tudo. E um beijo enorme para vocês. E a Alda Pegoraro Roeder também. Bom retorno, Roberta. Bom te ver assim, vida que segue. Isso aí. Então, um beijo pra Alda doutora Roberta, olha. Doutora Roberta,
fui promovida. Doutora Gláucia, agora, já que a Roberta falou, né, desse aparelho, vamos deixar engatado no terceiro bloco, já vamos começar falamos dos problemas, aí vamos começar a falar das soluções, né? Vamos. Então agora a gente vai para mais um breve intervalo comercial. Fiquem conosco que a gente volta em seguida com esse papo super interessante sobre o sono. Sua casa ou trabalho com mais cor e beleza? Vila Bela Floricultura. Com grande variedade de flores, plantas, vasos, cachepôs, artigos para decoração. Sem contar que temos tudo para paisagismo. Faça-nos uma visita. Vila Bela Floricultura. O Sacolão das Frutas espera você com grande variedade de frutas, legumes, verduras frescas e de qualidade. Uma linha completa de mercado que você pode contar em horário diferenciado, além de atender aos domingos e feriados. Sacolão das Frutas, o sabor e a qualidade para a sua casa. Supermercados Porta, oferecendo qualidade em produtos frescos, de procedência e grandes marcas. Nossa família prima sempre por um bom atendimento, sempre com ofertas e preços especiais para a sua família. Supermercados Porta. Sua saúde e satisfação é o que importa. Gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Restaurante Mascaron, para viver e celebrar. Ótica Bem Ver. Nossa missão é vestir olhos com saúde, beleza e conforto. Oferecer as mais diversas peças em joias, relógios e aguçar os sentidos com a perfumaria francesa. Ótica Bem Ver. Vestir-se de felicidade ficou cada vez mais fácil. Na Beneduzzi, você encontra uma linha para vestuário, calçados e acessórios. Toda semana você tem lives com ofertas ao vivo em nosso Instagram. Além de contar com as compras via WhatsApp e Tele Beneduzzi. Siga nossas redes, Facebook e Instagram. Beneduzzi, vestindo felicidade. Músicas, convidados e bom humor. Benite, toda quinta na Conecta Mais. Para mulheres de atitude. A Gisele Calete é uma loja conceito para mulheres intensas, apaixonadas por calçados e moda. Seja no seu dia a dia ou ocasiões especiais. Vista Atitude. Vista Gisele Calete. Olá, estamos de volta com o programa Mulheres da Conecta Mais TV, a TV que é muito nossa. Hoje estamos falando sobre sono e saúde. Estamos conversando com a doutora Gláucia Confortin. Antes de continuarmos o nosso bate-papo desta noite, nós vamos agradecer mais alguns patrocinadores que fazem com que o nosso programa aconteça todas as quartas-feiras, às 21 horas. E aí, Roberta, quem a gente agradece agora? Então, agora a gente vai agradecer a farmácia Confiança, manipulação, a qualidade que você merece. Uma farmácia super bem localizada em frente à praça, no centro da nossa cidade. Ótimas manipulações. Sacolão das Frutas, o sabor da qualidade na sua casa. Alexandre e a esposa Ali, muito obrigada. Frutas fresquinhas, uma colocação maravilhosa. Apareçam lá, visitem a fruteira, o Sacolão da Fruta. E a Cláudia Store. Para mulheres de atitude, obrigada, Cláudia, por me vestir. Obrigada, Anabela, vocês são meninas fantásticas. Apareçam visitar a loja que está cada dia mais linda. Continuando, então, vamos agora saber o que é esse aparelho, o CPAP, que algumas pessoas precisam utilizar para dormirem melhor.
Então, o CPAP, ele é um recurso maravilhoso que surgiu para melhorar a vida de muita gente, das pessoas que têm apneia obstrutiva do sono. O que acontece? A apneia obstrutiva do sono, que é uma dos principais distúrbios do sono que a gente diagnostica pela polissonografia, ela é um quadro em que a pessoa, quando deita, relaxa, faz um relaxamento muscular, relaxamento da língua, relaxamento de toda a via aérea, e acaba que a via aérea fica colabada. Então, a pessoa tenta respirar e o ar não passa. Então, ela faz apneias. O que é o CPAP? O CPAP, ele é um aparelho, a sigla dele quer dizer pressão aérea positiva contínua. É uma sigla em inglês. E ele é um compressor de ar. Então, ele é um aparelho que ele pega o ar do ambiente, ele pressuriza, e ele leva através de uma mangueira, que a gente chama de traqueia, que é bem comprida, através de uma máscara, que normalmente é uma máscara nasal, que pega só o nariz. E esse ar com pressão é colocado na via aérea do paciente através do nariz e vence qualquer tipo de obstrução que possa estar acontecendo durante o sono e faz com que a pessoa respire, eu digo respire lisinho durante toda a noite, sem obstruções, sem fazer apneia. Então a gente pega muitas vezes pacientes que têm a gente tem um índice de graduação da apneia, que a apneia é grave, acima de 30 apneias por hora. Eu já peguei pacientes com mais de 100, com 80 e poucos, 82, 85 apneias por hora. É mais do que uma por minuto. Então, essa pessoa não dorme. E esse aparelho, quando começa a usar, muitas vezes o índice de apneia fica em 0,1, em 0,5. Então, assim, a qualidade do sono dessa pessoa fica maravilhosa. Então, muitas vezes a pessoa, assim, já desde a primeira noite tem um sono de qualidade e diz, meu Deus do céu, eu não sabia o que era dormir há muito tempo. Verdade, eu já falei com pessoas que tinham esse problema e que usaram, diz assim, ó, a vida, o dia a vida antes noite e depois do CPAP. O dia seguinte diz que parece assim, ó, mais colorido. Bem. Exatamente. Né? Além de que ele elimina o ronco completamente, porque o ronco é um problema muito sério dos apneicos, né? A pessoa acorda com o próprio ronco, a pessoa acorda afogada muitas vezes e acorda o parceiro ou a parceira de quarto. Então, o ronco é eliminado completamente. Então, com isso, por que a apneia é tão prejudicial à saúde? Porque você imagina que a gente passa 7, 8 horas durante a noite, e se tu fica fazendo apneia, se tu fica durante todo esse período parando de respirar, o oxigênio no sangue cai. Com isso, a gente vai tendo um prejuízo de todos os tecidos do corpo, do coração, do cérebro. Isso aumenta a morte de células, então isso aumenta a chance da pessoa ter doenças neurodegenerativas do tipo Alzheimer, do tipo doença de Parkinson, aumenta a chance de AVC, aumenta a chance de infarto. Pelo estresse que a pessoa fica tentando respirar durante a noite, também a gente tem uma incidência aumentada de diabetes. A gente tem toda uma desregulação pela má qualidade do sono, uma desregulação dos hormônios que regulam a nossa fome e a nossa saciedade. Então, o apneico e as pessoas em geral que dormem mal, elas têm um aumento do hormônio da fome, que é a grelina, e uma diminuição do hormônio da saciedade, que é a leptina. Por isso, essas pessoas têm uma chance maior de ter aumento de peso, sobrepeso e obesidade. De engordar dormindo. Exatamente. Né? Elas têm no dia seguinte mais fome, e mais fome por coisas calóricas. Não só mais fome, mas mais fome por coisas que engordam mais. Não é fome de brócolis, é fome de pizza, de massa, de sorvete. Carboidrato. Exatamente, coisas pesadas. Doutora, e falando nisso, que tipos de alimentos prejudicam o sono? Qual a relação entre o sono e uma alimentação saudável? Não, porque fazendo um gancho nisso, eu acabo de ficar sabendo que o vinho não é bom. O vinho não faz bem. Então, galera, olha só. Ele é bom para induzir o sono, exatamente. Né? O álcool... Mas é uma tristeza saber disso. Sinto muito. Sinto muito. Eu também senti muito. Mas o álcool, ele... Tem muita gente que toma álcool para induzir o sono e realmente ele funciona para isso. Por quê? Porque o álcool funciona como um relaxante muscular. Então, a gente fica mais relaxado e isso facilita a gente a entrar no sono. Porém, ele prejudica a estrutura do sono durante a noite.
Então, ele aumenta os números de despertares que a gente tem durante a noite, ele fragmenta o nosso sono, então o sono não é um sono contínuo. E além do que, um outro efeito muito ruim do álcool é que ele diminui a nossa porcentagem de sono REM. Ele inibe o sono REM. E o sono REM é um sono muito importante para a gente. É o sono onde a gente sonha. É o sono onde a gente organiza as nossas memórias. É um sono onde a gente tem algumas funções do nosso organismo, algumas funções muito importantes do ponto de vista fisiológico, por exemplo, produção de testosterona para os homens. Quando a gente tem uma redução do sono REM, o homem produz menos testosterona e o álcool faz isso. Então, existem, inclusive, problemas de fertilidade em homens que não, casais, né, que não conseguem conceber, porque o homem tem uma redução da produção de testosterona porque tem menos sono REM, seja por um quadro de apneia obstrutiva do sono, ou seja pela questão do consumo de álcool à noite. Então, a gente evita como regra. Claro que um dia a gente está aqui, a gente toma um pouquinho, né? Eventualmente um fim de semana, um jantar, mas que não seja como regra aquela questão do consumo regular do álcool à noite. Isso é realmente muito danoso para o sono. É aquela coisa que fica escondido, né? De repente todo mundo acha que é além do vinho, café, chocolate. Sim, nós temos então assim... é muito importante que a gente tenha a noção de que a gente precisa dar um espaço entre comer e deitar para dormir. Isso é muito importante. O espaço ideal é pelo menos 3 horas entre você fazer a última refeição e deitar para dormir. Então, isso é bem importante. Além do que, essa refeição deve ser uma refeição leve, porque a gente passa pelo menos um período de 5 horas fazendo digestão depois, desde que a gente come até que tudo aquilo é processado, quebrado em micronutrientes, distribuído. A gente tem ali um período de 5 horas. Se tu come uma refeição mais pesada, é mais ainda. E para a gente conseguir ter um sono fisiológico bom, a gente tem que estar, vamos dizer assim, desocupado. A gente não tem que estar ocupado digerindo alguma coisa, né? E, além do que, essa questão de a gente estar, o nosso corpo desocupado, é aí que ele vai fazer os processos que são próprios do sono. Se ele tiver que ficar ocupado digerindo a noite toda, ele vai ter menos tempo para fazer aqueles processos que a gente precisa que ele faça durante o sono, que são produção de colágeno para nossa melhora da pele, para cicatrização, reparação de danos musculares, para a produção, por exemplo, nas crianças, que é muito importante o GH, que é o hormônio de crescimento. Então, para ele ter todas essas funções, ele não pode estar digerindo coisas. Então, a gente principalmente tem que jantar cedo, tem que comer cedo, e coisas mais leves. O café e todos os estimulantes, eles não devem ser consumidos à noite. O café, em especial, ele tem uma meia-vida de 8 horas, em torno de 8 horas. O que é isso? Ele demora 8 horas para assumir metade dele, por isso que é meia-vida. Metade da circulação, metade da quantidade de café no teu organismo leva 8 horas para assumir. Então, quer dizer, se tu toma um café ali às 5 da tarde, ele já vai alterar o teu sono. Então, o ideal, o recomendado pelos especialistas de sono, é que tu tome café até o meio-dia. E depois disso, tu não tome mais. E aí incluem-se também os chá preto, por exemplo, que tem cafeína também, chimarrão. Exatamente. E os esportes que aceleram muito, a adrenalina e tal. Também, a gente evita. O exercício físico ele é muito bem-vindo para o sono. Cada vez mais a gente vê que os benefícios que o exercício físico tem na qualidade do sono. Então, é importantíssimo. Todos os pacientes que vão consultar comigo, eles saem com a recomendação de fazer exercício físico, sempre. Comprovadamente melhora a qualidade do sono, melhora a memória, melhora o desempenho muscular, articular, tudo. Melhora o humor, né? Então, é muito usado também para tratamento de depressão. É muito importante o exercício físico. À tardinha, à noite também pode ser feito. O nosso horário fisiológico, o melhor horário do nosso corpo para fazer exercício físico é final da tarde, início da noite. Esse é o horário que o nosso corpo está mais preparado para atividade física, em termos assim, de força muscular, em termos do nosso alerta, em termos de elasticidade dos nossos ligamentos.
Só que a gente evita fazer 2 horas antes de deitar. Porque quando a gente se exercita, o nosso metabolismo acelera, a nossa frequência cardíaca acelera, a nossa pressão aumenta um pouquinho. E a gente precisa, para dormir, que tudo isso esteja diminuído. A nossa temperatura corporal aumenta também fazendo exercício. E para a gente entrar no sono, a gente precisa de uma temperatura mais baixa. Então, a gente precisa tudo mais calmo. Mais relaxado. Então, 2 horas antes de deitar, não é adequado que se faça exercício. Doutora Gláucia, eu vou te dizer assim que a experiência da Tânia, agora eu falo por mim, eu sou uma pessoa que eu não durmo. Eu não preciso de muitas horas de sono, de quase nada. Mas se eu fizer exercício à tarde ou à noite, eu não durmo, aí sim. Eu não durmo mais. Exatamente, tem pessoas que são mais sensíveis. Até o meio-dia eu posso fazer. Mais que isso, eu já fico totalmente desestruturada, assim, aí eu vou dormir às 2 da manhã. E aquela coisa, a gente tem mais ou menos uma regra, mas não quer dizer que isso funcione para ti, talvez para ti seja diferente, porque cada um é um. Isso, hoje em dia, está muito se vendo que, assim, a medicina, ela está caminhando para a coisa da personalização. Cada um é um. Cada pessoa funciona, cada organismo funciona de uma maneira. E, por exemplo, tem gente que não é sensível ao café. Existem as pessoas que tomam um monte de café e não tem problema nenhum de sono. Existem esses também. Então, é uma condição geneticamente determinada, né, que aquela pessoa não tenha tanta sensibilidade ao café. Assim também para o exercício e assim para várias coisas. A gente sabe, por exemplo, resposta glicêmica. Se eu comer uma banana e tu comer uma banana, talvez a nossa glicose não suba da mesma maneira. Então, tudo isso é essa questão da medicina personalizada, do entender cada ser como único, cada indivíduo como único, né? Doutora, só um pouquinho, Sim, pode falar. No exame esse que eu fiz, a polissonografia, detecta quando tem pesadelo? A gente pode, a gente consegue ter alguns sinais, mas não exatamente saber que teve pesadelo. E se a recomendação for, doutora, eu estou vindo consultar porque eu tenho muito pesadelo. A gente não faz polissonografia para isso, exatamente por isso. Tá. Não, isso não é uma indicação. A gente sabe que os pesadelos, eles são sonhos que acontecem, então, durante a fase do sono REM, que é a fase onde a gente sonha. Conteúdo muito vívido, né? Muitas vezes assustador, que desencadeia uma reação que a gente chama de uma reação simpática, aumenta a frequência cardíaca, a pessoa fica com medo, a pessoa sua, ela tem uma série, isso a gente consegue detectar, esses sinais indiretos. Então, a sudorese, o aumento de frequência, o aumento de pressão, movimentos, muitas vezes a gente consegue, pela câmera também, né? A gente consegue relacionar e a gente consegue inferir que essa pessoa está tendo um pesadelo. Mas assim, a gente não pede o exame exatamente para isso. Tá. O diagnóstico é um diagnóstico clínico. Tu me conta que tu tem pesadelo, eu acredito que tu tens pesadelos. Certo. Doutora, uma última pergunta. Não, 2 últimas, mais recados. Vai demorar um pouquinho. Uma última pergunta, antes da gente ir para as considerações finais, a gente lê alguns recadinhos que a gente já ultrapassou o nosso limite. Aparelhos eletrônicos antes de dormir, celulares, televisão, ter televisão no quarto que usam, ouvem rádio. Isso dá um programa inteiro, tá? Só que mas em resumo, tá? A gente deve evitar exposição luminosa perto da hora de dormir. Então, a recomendação é 1 hora antes de dormir, a gente deve evitar uma exposição à luz, seja celular, que o celular a gente fica aqui, né, muito pertinho do rosto, e esse comprimento de onda da luz azul do celular é especialmente deletério para o nosso sono. Atrasa a entrada no sono e prejudica a qualidade do sono, a estrutura do sono. Então, celular, para quem tem dificuldade de dormir, inclusive a televisão, tá? A gente não recomenda que veja televisão. 1 hora antes de dormir, a recomendação é desligue-se de tudo. Então tá de certo celular, de rede social, perfuminho, uma luzinha indireta. Tá certo tudo isso. Eu sempre recomendo para os pacientes que, assim, depois da janta, diminui as luzes da casa. Isso é uma informação muito importante para o nosso cérebro, de que a gente está se encaminhando para a hora de dormir. Aquela sonolência vai acontecendo de uma maneira fisiológica. A gente precisa da escuridão para dormir. O nosso cérebro, ele entende muito pelo ciclo claro e escuro, quando é hora de ficar acordado, ativo, e quando é hora de entrar no sono. A gente precisa dessa informação da luminosidade durante o dia e a falta de luminosidade durante a noite. Por isso que é muito importante de dia se expor à luz do sol. Primeira coisa, acordou, abre a janela
e se expõe à claridade do dia, seja sol ou seja só a claridade. Num dia, por exemplo, nublado, aquela claridade já serve para informar para o teu cérebro, é dia, é hora de estar ativo, é hora de acordar. E à noite, diminuir as luzes depois ali do jantar e perto da hora de dormir, menos ainda. Já se preparar para Exatamente, já se Roubei preparar alguns para dormir. recadinhos? Muitos recadinhos. Vamos selecionar alguns, então. Aninha Marque, parabéns, cunhada, excelentes explicações. A Gema Dex Giovanni, agradeço a essas apresentadoras, ótimo programa. A Cate Costenaro, doutora Gláucia, uma ótima profissional, orgulho de fazer parte da sua equipe. Meninas, um beijo, estão lindíssimas. A Glamar Tonial agora, então é que eu vi que ele é irmão da doutora. Um abraço, então. Obrigada por estar nos assistindo. Minha irmã maravilhosa e super dedicada. A Ana Lestman, então, parabéns pelo programa e entrevista. A Neuza Minosso, onde fica a clínica? Já vamos passar. A Carol Pineda, Roberta, você tá linda. Muito obrigada, Carol. Muito obrigada. Então, legal, parabéns pelo programa, parabéns pela clínica. Eu acho que é super válido realmente a gente deixar tudo aqui para o pessoal, né, para os telespectadores, então assistirem e ver quanto legal, quanto fantástico é nossa região tá tendo uma clínica dessas. Então, sem dúvida. Parabéns. E eu fico muito feliz de ter trazido isso aqui para a cidade, né? Porque isso é uma coisa que diferencia. A medicina do sono, ela faz parte de um conceito muito atual, que é a questão da medicina da saúde. Né? Não é a medicina da doença, mas a medicina da saúde, é a promoção da saúde. Se passou muito tempo na medicina, assim, estudando sobre diagnóstico e tratamento de doenças, né? Hoje em dia a gente tem muito isso, assim, de promover a saúde, e a medicina do sono faz muito parte disso. A gente sabe que para a gente ter uma saúde boa, a gente tem que ter um sono bom, a gente precisa dormir bem, isso é muito importante. Então, assim, para todos os que têm queixas de sono ou queixas diurnas que podem estar relacionadas ao sono, tem que procurar tratamento, porque os distúrbios de sono, eles aumentam muito a morbimortalidade das pessoas, aumentam muito a chance de ter demência, de ter Alzheimer, doenças neurodegenerativas, AVC, infarto, e piora da qualidade de vida com tudo isso. Fora que dormir mal é muito ruim, a gente não se sente bem, a pessoa não tem como ficar bem durante o dia se não dorme bem. Até porque, doutora Gláucia, terminando agora, nas considerações finais, né? Quem dorme mal e quem dorme pouco, morre antes, morre né? antes, sem dúvida. Foi o que ela disse. E eu, sem dúvida. Vou para a clínica. Vamos para a qualidade de vida. Menos qualidade de vida, mais incidência de doenças, né? E uma vida mais breve. É verdade. Doutora Gláucia, muito obrigada pela sua presença no nosso programa. Com certeza foi muito gratificante recebê-la aqui. Aprendemos muito e teríamos muito mais que conversar. Infelizmente, o nosso tempo é curto, mas a gente agradece de coração a sua presença. Tenho certeza que as pessoas que estavam e que estão nos assistindo gostaram muito e aprenderam muito nesta noite. Só a Gláucia deixar os contatos então, e a clínica, né? Eu agradeço também o convite, fiquei muito feliz de vir falar desse assunto que eu adoro, que a gente poderia falar horas e horas e horas, né? Porque realmente é muito interessante. A nossa clínica fica junto do Hospital São João Batista, no 3º andar. O nosso telefone de contato para marcação de exames é o 3242-7601. Então, a pessoa que já tem a solicitação do exame, né? Ou se precisa fazer uma avaliação do sono, se tem alguma queixa, quer saber um pouquinho mais. Nem todo mundo precisa fazer a polissonografia, tem algumas coisas que o diagnóstico é clínico. Se quiser fazer uma consulta, então a gente atende ali no consultório. A clínica é só para os exames mesmo, só funciona durante a noite. E no consultório, nosso telefone é 3242-6092. Ficamos à disposição. E eu queria só deixar um recado final, assim, para as pessoas. O que eu sempre digo, assim, no final de todas as vezes que eu falo, é a questão da valorização do sono. A gente precisa valorizar o nosso sono, porque o sono é uma parte muito importante da nossa vida. Eles fizeram uma vez uma pesquisa, somando todo o tempo da nossa vida, considerando uma expectativa média de vida de 80 anos, a gente passa 27 anos dormindo. Então, isso não deve ser por nada,
Isso é porque é uma coisa muito importante da nossa vida. Se tu considerar uma Necessário. expectativa média de 80 anos, a gente passa 27 anos, ou seja, um terço da vida dormindo. Então, isso é uma coisa muito importante. A gente precisa prestar atenção no nosso sono, valorizar o nosso sono. E trazer esse conhecimento faz toda a diferença. É verdade. Exatamente. Muito obrigada, Muito Gláucia. obrigada. Então, nós chegamos ao final de mais um programa Mulheres da Conecta Mais TV, a TV que é muito nossa. Agradecemos a todos que nos acompanharam até aqui. Fiquem todos bem, fiquem com Deus e até a próxima semana com mais um programa Mulheres. Boa noite a todos.